Olá, o meu cordial, fraternal e afetuoso abraço na doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito me apraz estarmos juntos mais uma vez no nosso canal Pastor José Fernandes Filho, para aqui reverberar o Evangelho glorioso de nosso amado e querido Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem sempre uma palavra salvífica para o seu, para o meu, para os nossos corações. E nesta tarde agradabilíssima de verão, aqui na cidade Bandeirante, no bairro do Tatuapé, estaremos falando a você que já está inscrito no meu canal, que vai se inscrever, a quem eu agradeço o carinho, receba a minha gratidão por ter me dado a honra de ver os nossos vídeos no canal do YouTube e estar também compartilhando, deixando seu like e, da mesma forma, também comentando alguma coisa, será para nós honroso. O tema desta tarde é o seguinte: aprendendo com Jesus a servir. O texto pode ser lido em Mateus, capítulo 20, versículos 20 a 28. Anote aí. Vamos ler aqui só o texto básico, que está em Lucas, capítulo 22, versículo 27. Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas. Na palavra introdutória, eu quero lhe dizer que ninguém vive sem estar aprendendo. Nós sempre estamos aprendendo. Quando eu tinha os meus 15 anos, eu li um manual da escola dominical do saudoso teólogo, pastor Gilberto. E naquele manual, os primeiros manuais que ele escreveu, ele disse: a porta do aprendizado jamais se fechará, ou nunca se fecha, para quem tem o desejo e a humildade de sempre querer aprender. Aquilo marcou minha vida secular, aquilo marcou o meu ministério, e eu vejo sempre a oportunidade de um aprendizado. Eu vejo sempre a oportunidade de estar agrandando os nossos conhecimentos. A Bíblia diz em Lucas 22, 27, pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. São palavras que saíram dos lábios sacrossantos de Jesus. E nós aprendemos com a nossa família, aprendemos com os nossos irmãos, aprendemos com as nossas esposas, com os nossos filhos, aprendemos com os nossos amigos, aprendemos até em situações mesquinhas, periclitantes, difíceis, agrorosas, aprendemos até com os nossos erros. Aqueles que são inteligentes aprendem para não cometê-los mais. Por conseguinte, a nossa vida é um constante aprendizado. Há um ditado que diz o seguinte: que quem não vive para servir, não serve para viver. Creio que esta verdade aplica-se a todos os salvos em Jesus Cristo. Por isso aprendemos com Ele, porque fomos salvos para servir a Deus e ao próximo. E o que dá sentido à nossa vida cristã é o serviço que prestamos ao Senhor nosso Deus. Quando em Mateus 20, capítulos 20 a 28, versículos 20 a 28, Jesus responde a ambição de Tiago e João sobre o assentar-se ao seu lado no reino. Jesus faz menção dos poderosos da terra que dominam sobre as gentes, referindo-se que em todos os lugares, em todas as épocas, os homens sentem-se honrados quando servidos e julgam que é a maior desonra servir. Em seguida, Jesus revela aos seus discípulos um sentido paradoxal de grandeza, que ser grande em seu reino é ser servo. Se você quiser realmente ser grande, a direção que deve seguir é descendente e não ascendente. Você deve descer para a grandeza, diz o grande Bill Hybels. Portanto, os conceitos divinos são completamente diferentes dos conceitos humanos. Primeira instância, como Jesus nos ensina a servir.
Jesus nos ensina a servir pelo exemplo. Em João 13, ele nos ensina a respeito tomando a toalha e a bacia e lavando os pés de seus discípulos. Não foi coagido a fazer, mas em completo desprendimento e amor pelos seus. Ensina-nos, pelo exemplo, a grandeza de ser servo. Nunca se viu em nosso meio evangélico tanta promoção pessoal, estrelismo, competições, cultos antropocêntricos, quando o homem é o centro, quando deveria ser cristocêntrico, onde Jesus Cristo é o centro das nossas adorações. O Espírito Santo clama por líderes servos que tomem a toalha e a bacia e sejam simplesmente servos, em Romanos 1:1. Que o exemplo maior de nosso Senhor Jesus nos faça a cada dia humildes e operosos em sua obra, o servindo com amor, com dedicação e empenho. Mateus 11:29 retrata isto. Jesus nos ensina a servir por amor em segunda instância. A maior resposta que temos da linda atitude de Jesus em lavar os pés de seus discípulos em João 13 está no versículo 1. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Olha que amor bendito, que amor amorável, que amor maravilhoso. O profeta Jeremias, no capítulo 31, retrata quando o Senhor diz: há muito tempo o Senhor me apareceu e disse: te amei com amor amorável, benigno e cuidado eterno e benigno. Glória a Deus, o Senhor nos apareceu e disse: eu te amei com amor amorável e com benignidade eterna. Jesus nos ensina que o serviço deve ter como motivação o amor, caso contrário, será mera obrigação. A essência do serviço cristão é o amor. Ao realizarmos qualquer obra para Deus, antes dele julgar a obra em si, julgue primeiro a motivação daquele serviço. Quantas pessoas estão querendo fazer a obra de Deus com motivações erradas, com motivações mesquinhas, não indicada pela Bíblia, não esboçada pelo cânon sagrado. Quantas pessoas estão dizendo que servem ao Senhor a seu bel prazer, da sua maneira, mas devemos ouvir, obedecer os ditames sagrados da gloriosa, bendita, infalível, inerrante palavra de Deus. Que a nossa motivação seja o amor derramado por Jesus em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5:5, Paulo ensina isto, ensinando a igreja de Roma. Ao chamar Pedro para o santo serviço do reino, Jesus vai direto no coração de Pedro, sonda-lhe qual era a sua motivação. Simão, filho de Bajonas, amas-me mais do que a estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. João, capítulo 21, e versículo 15, nós vemos isso, quando Jesus estava recuperando aquele que havia realmente falhado. Jesus é o maior e melhor especialista em recuperar vidas. Bendito é o nome do Senhor. Portanto, meu amigo, meu internauta, meu ouvinte, meu caríssimo, você ainda pode ser recuperado por Jesus. Nós ainda seremos recuperados dos nossos defeitos, falhas. Somos humanos suscetíveis a erros. Só a nossa pequenez é tremenda, mas o nosso Jesus é grandioso na sua magnitude, na sua excelsidade, no seu poder glorioso. Ele pode transformar cada dia a minha vida e a sua vida e as nossas vidas. Vai melhorando. Tem um hino da nossa harpa cristã, cuja poesia é muito lindo, que diz: sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Cristo é minha vida real, Cristo é minha vida leal, sempre melhorando no Senhor. Portanto, é o que eu quero e que nós devemos querer, sempre melhorar. Sejamos como Davi, que servia a Deus por amor, a ponto de se comparar a um escravo de orelhas furadas, no Salmos 40 e o versículo 6. Escravo este que por muito amar seu Senhor, mesmo tendo a sua liberdade concedida, espontaneamente decidia servir ao seu Senhor por amor. E dizia: fura minha orelha, para que todos vejam que eu serei eternamente seu escravo, pois ele amava o seu Senhor. Davi considera-se assim. Aprendemos com Jesus que o ser deve preceder sempre o servir. É notável
no Evangelho ou nos Evangelhos, que antes de fazer o bem a todos, Jesus movia-se antes de íntima compaixão. Seu serviço era motivado pela maior das virtudes, o amor. Em 1 Coríntios, capítulo 13, é o capítulo do amor, de versículos 1 a 8, retrata isso com muita propriedade, com muita veemência. Bendito é o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que o Senhor nos amou primeiro. A Bíblia diz que Ele é tão grande, Ele é magnífico, mas é magnânimo. Levanta do seu trono e se inclina para ver o que está nos céus, o que está na terra. No Salmos 113, retrata isso com muita propriedade. Jesus nos ensina, em terceira instância, a servir com humildade. Serviço e humildade normalmente não andam juntos no cotidiano de muitos. A competição pelos melhores postos, os melhores postos, e a busca pelo aplauso e reconhecimento, sem dúvida, é a proposta mais aceita por aqueles que priorizam seus interesses. Nos dias de Jesus, não era diferente dos nossos dias nesse sentido. E foi nesse ambiente engrasado pela arrogância humana que o Senhor ensinou a contracultura da humildade, como bem define C. Gene Wickes em seu renomado livro O Último Degrau da Liderança. Jesus viveu a humildade que pregou. Quando o apóstolo Paulo insistiu com os cristãos de Filipos para servirem uns aos outros, ele fez menção da vida de Jesus e lembrou aos amigos a verdadeira fonte de sua força. Por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tenha cada um em si mesmo vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Filipenses 2, 3 e 4. Como fazer isso? Perguntaram-se os leitores. Paulo respondeu ao escrever-lhes: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aleluia! Filipenses 2 e 5. O servir com humildade de Jesus revela-nos preciosos ensinos. O serviço com humildade apresenta-se despido de ostentação e arrogância. Levantou-se da ceia, tirou as vestes, a capa e, tomando uma toalha, cingiu-se. Em João capítulo 13 e 4, o serviço com humildade, cingir-se de solidariedade e nobreza. Tomando uma toalha, cingiu-se. Meus amigos e meus irmãos, quantas vezes a poeira do pecado, a poeira dos problemas desta vida mesquinha, a poeira das agruras, das intempéries da vida, dos percalços nos atinge, mas o Senhor ainda lava os nossos pés com a sua toalha santa, bendita e maravilhosa. O Espírito Santo vai nos revelando. A pureza do coração é a toalha que lava os pés humildes. A pureza na alma, a nossa singeleza de coração para com o Senhor vai limpando os nossos pés empoeirados da vida. O serviço com humildade não tem preconceito, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavai-lhes os pés. João 13 e 14, o apóstolo passa uma reprimenda. O serviço com humildade é cheio de amor e misericórdia. João 13, 5 e 18. Ele sabia que Judas iria traí-lo. Mesmo assim, lavou os pés do alto traidor. Será que no lugar de Cristo não ferveríamos aquela água em alta temperatura para punir Judas? No entanto, com amor e misericórdia, o Senhor lavou os seus pés, dando provas de seu amor e misericórdia. E Jesus ainda chama de amigo. Diz a ele: amigo, a que vieste? Glória a Deus, olha que amor bendito, olha que amor maravilhoso. Nós vimos aqui no primeiro capítulo da nossa fala, em 3 instâncias maravilhosas, Jesus sendo misericordioso e bondoso. Nós vamos agora no segundo capítulo da nossa preleção, servidão versus serviço. Glória a Deus. Ainda em primeira instância nesse capítulo, fomos resgatados do mundo do pecado para servir a Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10 e 9, ou melhor, 9 e 10.
ele ensinando a igreja de Tessalônica. Ele diz que fomos salvos para dois grandes propósitos, servir e esperar. E como dos índolos, vós convertestes a Deus para servir a Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Glória a Deus! Servimos aos nossos irmãos e esperarmos no Senhor é marcas do verdadeiro cristão. O momento da conversação marca a entrada no serviço do Senhor. Atos 9:6. Nós vemos patenteado isto. Como bem diz o pastor e escritor Wagner Gabi, não fomos salvos para ingressar em uma espécie de Disneyland espiritual. Fomos chamados para trabalhar para a obra do Senhor. E Ele conta conosco. Isaías 6:8, Mateus 21 e 28. Escreve o reverendo Gabi, capelão do Exército, coronel capelão do Exército Brasileiro e presidente da nossa igreja em Curitiba. Escreve com muita propriedade. Glória a Deus. Não importa onde é, como Ele quer nos usar, nós rendamos ao seu chamado, pois para isto fomos salvos. Portanto, ponhamos a mão ao arado e não olhemos para trás. Nem que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém pode fazer isto. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Claro que a Bíblia está falando para os trabalhadores do Evangelho, para os obreiros, para a minha pessoa e para a sua pessoa que me ouve. Lucas 9:62, palavras que saíram dos lábios sacrossantos de Jesus. Em segunda instância, ou melhor, ainda no capítulo 2, em segunda instância, antes servidão, agora serviço. Glória a Deus, olha a diferença. Há uma grande diferença entre dois termos no contexto da vida cristã: servidão e serviço. Servidão significa escravidão. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Êxodo, capítulo 20 e versículo 2. Coisa maravilhosa, o Senhor falando conosco ao chamar Moisés para a grande missão de liderar o povo de Israel, tirando da servidão. Deixou claro o propósito dessa libertação, o serviço. Certamente eu serei contigo. Isto te será por sinal de que eu te enviei, diz o Senhor. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Êxodo, capítulo 3, versículo 12. De igual modo como a igreja resgatada pelo sangue de Jesus. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Fomos salvos da servidão do pecado, para agora serviço hoje, ou servirmos hoje a Cristo. Romanos 6, 16 e 18. Nós saímos da servidão do pecado para agora estarmos a serviço de Jesus Cristo. Servimos a Jesus Cristo, não como escravo, mas como servos amado e precioso. Ele nos considerou como amigo. Ele diz no capítulo 15, não vos chamarei de servo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas vos chamarei de amigo. Tudo que eu recebi do meu Pai, aleluia, eu vos ensinei. Que coisa maravilhosa. Nós mudamos de status de servo para amigos de Jesus Cristo. Glória a Deus! Quem era eu? Quem era você? Ou quem é o homem perdido, degenerado? Mas Jesus olha com um olhar de amor. Olha o amor que eu vos falei no início da nossa fala. Olha o amor em evidência. Jesus nos amou tanto, aleluia, que disse, não vou chamar vocês mais de servos, mas eu os considerei como amigos, aleluia, para dividir com vocês tudo que eu recebo do meu Pai. Glória a Deus! Estamos concomitados com Ele e com Deus, e o Espírito Santo vai nos inspirando. Ainda no segundo capítulo, em terceira instância, 4 propostas do rei da servidão, para que não servamos a Deus. O rei disse a Moisés, sirva a Deus sem perder o vínculo com o mundo. Em outras palavras, porque ele chamou. E então clamou Faraó a Moisés e Arão e disse, ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Êxodo 8:25. Sabemos, mas vão perto, não vão longe. Sirva a Deus aqui, não vão tão longe. Sabemos que a amizade, que o mundo é inimizade para Deus. Tiago 4:4. Sirva a Deus,
mas seja um cristão que não progride na vida espiritual. Sirva a Deus, mas seja concomitado com o mundo. Sirva a Deus, mas tenha um pé na igreja, um pé no mundo. Um pé na sua vida espiritual, um pé no mundo. Sirva a Deus, considere as coisas santas e sagradas, mas também considere a pornografia, a degeneração, a bebedeira, os vícios se tornando ébrio. Você pode tomar uma cachaçinha, uma cervezinha, pode tomar não sei o quê, pode nada. Quem serve a Deus é para servir a Deus, não é para servir a Deus e a Mamon, o Deus das riquezas, não. O que vem para a vida do cristão é a consequência da sua obediência e o serviço a Deus. Claro que Deus nos dá tanta coisa linda e maravilhosa. Os discípulos perguntaram: Senhor, nós deixamos tudo para te servir, o que é que nós vamos ganhar? Jesus disse: nesta vida 100 vezes tanto, quer dizer 100 vezes mais. A Bíblia diz que riqueza é um dom de Deus, não é? Quantas pessoas riquíssimas que servem a Deus com alegria, e quantos pobres, miseráveis que estão servindo ao diabo e degenerando a sua vida, não é? Servir a Deus com alegria, é o que diz o Salmo 100. Servi ao Senhor com alegria. Então diz Faraó: deixai-vos ir, para que sacrifiqueis ao Senhor, vosso Deus, no deserto. Somente que eu vou dizer uma coisa a vocês. Somente que indo, não vai longe, fique perto. Êxodo 8:28. O diabo não quer que você vá longe, meu irmão. O diabo não quer que nós estejamos caminhando longe, com progresso. Não, que os nossos passos sejam curtos, trópegos. Mas o Deus, o Senhor dos exércitos, o Deus dos céus e da terra, Ele determina nos seus ditos que nós possamos caminhar nos seus caminhos, aí iremos longe, milhas e milhas, quilômetros e quilômetros com Ele. Nós vemos no livro do profeta Isaías, eu gosto muito, me encanta este versículo, no capítulo 20, versículo 30, 21, 31, não sei, mas 21, parece-me que este é o caminho, andai nele, e não vos desviardes para a direita ou para a esquerda. Glória a Deus, este é o caminho. Vamos seguir sem nos desviarmos. Seja o nosso desejo de ir longe na santificação, Apocalipse 12:11, ir longe na oração, 1 Tessalonicenses 5:17, ir longe no estudo da Bíblia, Jeremias 15:16, ir longe na evangelização, Atos 1:8. Nós evangelizamos com a nossa palavra, nós evangelizamos com a nossa pregação, mas evangelizamos também com os nossos atos, com as nossas atitudes, com o nosso comportamento. A nossa vida comportamental pode ser uma grande evangelizadora. Bendito é o nome do Senhor. Não precisa brigar, não precisa ser carrancudo, não precisa ser triste, não precisa se isolar. Podemos ser comunicadores, podemos ser pessoas fidalgas, pessoas agradáveis, que as pessoas sentem prazer com a nossa companhia, com a nossa conversa, com o nosso papo. Mas coisas que edificam somente devemos falar para os nossos amigos, aqueles que temos contato sempre. Ir longe na adoração, João 4:20-24. Adorar ao Senhor é coisa maravilhosa, gloriosa, sine qua non para o sucesso na nossa vida espiritual. Quem adora vai longe. Sirva a Deus, mas não te importes com a salvação da tua família. É o que o diabo diz. Para que esse negócio de família? Vamos utilizar família. Família pode ser de qualquer jeito. Coisa nenhuma. Quais são os que hão de ir? E Moisés pergunta. E Moisés disse: olha, Faraó, quem vão ir? Quais os que hão de ir? Disse: havemos de ir com os nossos meninos, com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas. Não fica aqui nem uma unha. Êxodo 10:8-9. Devemos conduzir a nossa família pelo exemplo, pela boa criação. Devemos conduzir a nossa família orando a Deus por eles, ensinando os ditames da Bíblia Sagrada. É claro que alguns se desvirtuam e o pai e a mãe não têm culpa nenhuma, mas lá na frente eles vão chegar no caminho, nenhum vai se perder, porque eles ouviram a mensagem salvífica, gloriosa e transformadora, e vai fazer a obra. A semente foi plantada, ainda no teu coração. Mães crentes olham pelos filhos ainda no ventre. Mães crentes olham pelos filhos quando está dando banho. Mães crentes olham pelos filhos quando está alimentando. Pais crentes olham pelos filhos. Vai na porta do quarto e abençoa seus filhos à noite, quando eles dormem. E os filhos ainda que se desvirtuam,
pelo laço do inferno, mas lá na frente um dia eles voltarão ao caminho da verdade e glorificarão o nome do Senhor. Aleluia! Não sosseguemos até vermos toda a nossa casa salvo por Jesus, pois esta bênção é promessa bíblica, Atos 16:31. Tu e a tua casa, que coisa maravilhosa. Sirvamos a Deus, mas sem ofertar e dizimar. Nós vamos deixar esse tópico para o próximo vídeo, para não ficar muito longo. Nós estaremos, amanhã não, em virtude da nossa hemodiálise, é difícil, mas eu creio que Deus vai me dar graça, que no sábado estaremos gravando o prosseguimento e a continuidade deste vídeo, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, e prosseguiremos nos demais tópicos. O capítulo 3, que já estaremos logo entrando, nós vamos terminar aqui do dízimo. Sirva a Deus sem ofertar e dizimar, não. Então, Faraó chamou Moisés e disse: ide, servi ao Senhor somente, fiquem vossas ovelhas e vossas vacas. Sirvamos a Deus com tudo que somos e temos. Ele disse: não, vai tudo, vai nosso rebanho, não fica nenhuma unha, honrando ao Senhor sempre com as premissas de toda a nossa renda. Provérbios 3:9, sendo fiéis nos dízimos nas ofertas, para a sua Malaquias 3:8 e 9. O Senhor diz: por causa de vós eu repreenderei o devorador, por causa de vós eu repreenderei o exterminador, por causa de vós eu exterminarei aquilo que vos atrapalhe na prosperidade. Mas por causa de vós o Senhor está dando prosperidade à minha casa, à sua casa, às nossas vidas, no sentido físico, psicológico, no sentido mental, no sentido espiritual. Aleluia! O Senhor vai dando prosperidade e a tricotomia vai funcionando. Espírito, alma e corpo, tudo dedicando ao Senhor. Alguém diz: ah, Jesus só quer o coração. Para que o corpo? Jesus só quer o coração. Pode prostituir, pode degenerar, viu? Pode se entregar aos vícios, às drogas. Jesus só quer o coração. Coisa nenhuma. Jesus quer o teu corpo, a tua alma e o teu espírito. Alma, corpo e espírito, é tudo do Senhor e tudo para Ele. Bendito é o nome do Senhor. No próximo vídeo, nós daremos prosseguimento, começando no 3º capítulo da nossa fala, aspectos singulares de nosso serviço a Deus. Amado Deus, eterno e querido Pai, receba a minha oração neste momento. Receba, Senhor, o meu oferecimento, agradecimento. Receba a minha alegria, porque o Teu Espírito nos deu inspiração para ministrar a Tua palavra nesta tarde. Ó Senhor, o Senhor esteve conosco. Fala agora aos corações daqueles que estão inscritos no meu canal. Fala agora aos corações daqueles que estarão tendo contato com esta fala, com este vídeo. O Senhor pode transformar, libertar, curar, renovar vidas. Ó Deus, mudar, Senhor, atitudes e pensamento, e vidas sendo regeneradas e salvas para Ti, porque a Sua vinda se aproxima, se avizinha, e nós queremos que todos subam. A Bíblia diz que o Senhor não quer que nenhum se perca, mas que todos venham ao conhecimento da salvação e da vida eterna. Pai Santo e Eterno, cura os enfermos, restabelece agora aqueles que estão, Senhor, com as famílias desestruturadas. Pai querido, Satanás quer desestruturar, quer desestabilizar, desestruturar a família para degenerar o ser humano, mas o Senhor é aquele que estrutura e dá vitória, é aquele que repreende os malignos, os demônios. Satanás e seus sequazes ficarão destruídos, porque a Tua glória prevalece. Aleluia. Abençoa as nossas autoridades constituídas. Nosso país vive um momento mesquinho, difícil, e um momento melindroso, mas o Senhor pode olhar para as autoridades constituídas em todas as instâncias, desde municipal até federal. O Senhor é aquele que põe e que tira, o Senhor é aquele que inspira, o Senhor é aquele que dá graça e que orienta. Deus, o Senhor tem abençoado e vai continuar abençoando os nossos líderes, a Tua igreja, o Teu povo na face da terra. O planeta Terra está nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, louvamos, oramos e agradecemos. Amém. Muito obrigado, meu amigo, que nos ouve, que se inscreve, que nos dá a fidalguia e o carinho da sua audiência. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.